Bom dia, o nosso trabalho é sobre noções de asepsia, antisepsia e preparo do cirurgião. Ele será apresentado por Bárbara, Daniele, Emily, eu, Juliana Quelbuscas e Karine Valiati. Então, quando a gente chega no bloco, a primeira coisa a fazer é se dirigir ao vestiário para troca de roupa. A gente permanece apenas com a nossa roupa íntima por baixo e coloca por cima aquele pijama cirúrgico composto de calça comprida, jaleco de manga curta, gorro ou touca, máscara e os papéis por cima do próprio calçado. Com essa roupa a gente fica transitando ali pelo bloco. Agora, se a gente quer entrar no campo cirúrgico e participar da cirurgia em si, nós precisamos fazer primeiramente a escovação, que consiste na remoção de micro-organismos transitórios e de parte da microbiota residente para prevenir a contaminação do campo cirúrgico. Uma boa escovação dura, em média, 7 minutos e segue uma sequência sempre de distal para proximal, ou seja, da mão para o cotovelo. Segundo a sequência de escovação do livro do Luiz Cirino, nós iniciamos a escovação pela ponta dos dedos e espaço subunguial, palma da mão, dorso da mão, face radial dos dedos, face cubital dos dedos, face anterior do punho, face anterior do antebraço, face dorsal do punho, face dorsal do antebraço e cotovelo. Do outro lado, a mesma coisa, sempre seguindo movimentos unidirecionais, de distais para proximais. Então, após a escovação, a gente enxágua as mãos sempre no sentido distal, para o proximal também, para evitar com que a água contaminada próxima ao cotovelo escorra, para a parte já escovada. Fechamos a torneira com o cotovelo e seguimos para a sala cirúrgica com mãos e antebraços voltados para cima. A paramentação para entrar em campo cirúrgico, após a escovação das mãos, é necessário que se use uma compressa para secá-las, começando pelos dedos, depois palma, dorso da mão e antebraço. Vira-se então a compressa e se repete o processo no outro braço. Depois é necessário colocar o avental com a ajuda do circulante da sala e calçar as luvas. Após a higienização, manter sempre os antebraços acima do nível da cintura e com muito cuidado para não encostar em nenhuma superfície contaminada. Aqui, então, eu trouxe algumas ilustrações sobre a paramentação para entrar no campo cirúrgico. Na primeira foto, nós temos como secá-las com a compressa, depois, como vestir o avental com a ajuda do circulante, e, por último, como calçar as luvas cirúrgicas corretamente. Eu vou explicar alguns conceitos importantes na asepsia que, por vezes, são confundidos. Iniciar a desgermação, que ela visa a eliminação total ou parcial de micro-organismos por meios físicos ou químicos sobre pele e mucosas. Já a desinfecção, ela visa eliminar os micro-organismos patogênicos sobre objetos por meio de substâncias químicas. A esterilização, ela visa eliminar totalmente os micro-organismos, tanto na forma vegetativa como na forma esporulada, por meios físicos ou químicos sobre objetos. E a sanitização é a redução dos micro-organismos patogênicos para um nível que não ofereça risco à saúde. Dentro da antisepsia e asepsia, a antisepsia são as medidas utilizadas para destruir ou inibir o crescimento de micro-organismos no tecido vivo, na pele tanto do paciente como da equipe cirúrgica. A asepsia, elas são as medidas adotadas para impedir a penetração de micro-organismos no ambiente. Essa frase eu achei muito interessante, que ela diz que a antisepsia destrói e a asepsia mantém livre. Falando do antisséptico ideal, como a prof já tinha destacado para a gente, seria um bactericida imediato, bacteriostático, ter um amplo aspecto de ação, ativo mesmo em baixas concentrações, mais estável por mais tempo, ter um efeito residual prolongado e efeito acumulativo, efetiva temperatura ambiente, ter um baixo custo, solúvel em água e ausência de toxicidade e não manchar a pele. Nos agentes físicos é importante a gente sempre lembrar que tem que levar em consideração a natureza desse material, o tamanho desse material. Isso tudo influencia no nosso resultado final. Quais são essas formas, de controle por agentes físicos? A gente tem a filtração, o calor seco, a radiação e o calor úmido. Pode parecer que não é comum na nossa rotina, mas ela é bem habitual e a gente apenas, às vezes, não reconhece. Trouxe de forma bem simplificada para vocês onde a gente encontra, onde é mais visto isso. O calor seco é conhecido na chama direta ou na esterilização por ar quente, que são os fornos, altas temperaturas, que acabam realizando a esterilização, desnaturação da proteína.
É o processo básico de todas elas. O calor úmido, que a gente tem a fervura, a pasteurização, o UHT e a autoclave. Aqui é importante a gente lembrar que a pasteurização ela não é um processo de esterilização. Ela mata parcialmente as bactérias. Isso é muito importante a gente saber que isso não é esterilização. Às vezes confunde muito. A autoclave, eu até destaquei porque ela é muito comum na nossa rotina, muito comum no nosso dia a dia também. É muito comum a gente ver em laboratórios, ver em centros cirúrgicos, estufa, isso é muito importante para a gente. Quando o material não pode ser autoclavado, como os meios de cultura e medicamento, não tem como isso acontecer, a gente vai usar o controle por filtração. Por isso, a gente vai usar as membranas de filtração para acontecer esse processo, que também é considerado um método de controle. E, por fim, a gente tem a radiação, que ela pode ser subdividida em ionizante e não ionizante. A ionizante, que são raios gamas e X, elas esterilizam plástico e alimento. As não ionizantes, que são raios ultravioletas, elas vão esterilizar já a superfície, a sala cirúrgica, as câmeras assépticas, entre outras coisas. Então, esses detalhes, é bom a gente saber onde encontrá-los, né? E agora a nossa colega Emily vai falar um pouquinho para a gente sobre os agentes químicos. A gente tem também os agentes químicos, que podem ser líquidos ou gasosos. Entre os líquidos, a gente tem os sabões, que podem ser sais de sódio e potássio, que possuem atividade bactericida e bacteriostática e atuam em germes gram-positivos e bacilos álcool-ácido resistentes. O álcool etílico, de 70% a 90%, que é um antisséptico, de amplo espectro e irrita a pele com o uso repetido. Ele é bactericida, ele é fungicida e ele é virucida. A gente tem também os compostos halogenados e entre eles a gente tem a tintura de iodo, que é um dos mais potentes germicidas de amplo espectro para a pele íntegra. O cloro, que combinado com água forma ácido hipocloroso, que é um agente bactericida e é um agente oxidante. O líquido de Daquin, que é uma solução aquosa 0,5% de hipoclorito de sódio, que é utilizado em curativos. O hidrocloreto de clorexidina, que é muito eficiente para gram-positivos, para gram-negativos e para fungos. E sobre a clorexidina é importante falar que a solução alcoólica ela é utilizada no campo operatório, inclusive em biópsias, em drenagens de tórax, em punções de catéteres vasculares, em suturas. Ela é utilizada na pele. A clorexidina na solução aquosa ela é utilizada em procedimentos que envolvam as mucosas, por exemplo, o cateterismo vesical, uma biópsia de colo uterino. E a gente tem também a clorexidina 2%, solução degermante, que é utilizada para a degermação da pele antes de procedimentos invasivos, para a degermação das mãos do profissional, na preparação para procedimentos cirúrgicos e na degermação da pele do paciente em lesões que apresentem grandes sujidades. A gente também tem os fenóis, como o hexaclorofeno, e além desses, a gente tem outros agentes químicos, como os agentes oxidantes, que ainda são líquidos, como a água oxigenada, o permanganato de potássio, que tem baixa ação bactericida, o formaldeído, que pode ser líquido, gasoso ou em pastilhas, e os sais metálicos, como o cloreto de mercúrio e nitrato de prata, que tem ação irritante. Entre os gasosos, a gente tem o óxido de etileno, então, que é altamente explosivo e é utilizado na esterilização de materiais que não são autoclavados, e o óxido de propileno, que é menos eficiente e explosivo. Muito obrigada.